Ah, Meu tema, como foi proposto, combinado pela organização, é falar do prazer, do alimento para o prazer, que é a Bíblia Sagrada, tá? Se você for olhar o livro do John Piper, que o pastor Wilson Porte já mencionou aqui, ele tem vários capítulos tratando de diferentes coisas, e uma das coisas é sobre a Bíblia, e eu fui selecionado para falar sobre a Bíblia como o alimento do nosso prazer, do prazer cristão, que já foi introduzido aqui e vai ser explorado mais amanhã nas outras mensagens, tá? Então nós vamos falar prioritariamente sobre a Escritura, e eu quero então ler um texto sobre a Escritura, na Escritura, não é o mais conhecido deles, mas eu acho que é um texto bastante enriquecedor. Vou pedir que você abra sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1, versos 16 a 21. Esse vai ser o meu texto-chave. 2 Pedro, capítulo 1, versos 16 a 21. Eu vou ler o texto, peço que você acompanhe. 2 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 16, diz assim: Porque não lhes demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando pela suprema glória lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Ora, nós ouvimos esta voz vinda do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim, temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como a uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Tem que fazer alguma coisa. Ó. Ok, esse é para enganar. Isso aqui é pra... Ok, vamos lá. Possivelmente o texto mais conhecido da Bíblia, sobre a Bíblia, é 2 Timóteo 3, 16, 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, não é? E aí, esse é um texto em que Paulo escreve perto do final da sua vida. 2 Timóteo é a última carta que nós temos dele, e ele está passando o bastão para outros jovens. Inclusive, ele encoraja Timóteo a fazer isso, a encontrar homens idôneos, para ele passar esse ensino a homens idôneos, tá? Então, uma das coisas que ele fala nessa última carta é que ele quer que todos se apeguem a essa fonte segura de revelação divina, para que a igreja aprenda a identificar e discernir entre erro e verdade. Então, de certa forma, falar da Escritura no final do ministério de Paulo é para preparar para aqueles que vão distorcer a Escritura e estar alertas em relação a eles. Tá? Eles seriam capacitados para o serviço no reino, e eles também amadureceriam espiritualmente. Lembra que o texto fala: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então a ideia é de que a Escritura faz a gente amadurecer. Não é à toa que o pastor John Piper chama ela de alimento para o prazer, porque ela vai nos dar deleite, mas ela também vai nos dar crescimento. É alimento no sentido de que ela fomenta esse crescimento espiritual. Bem, estou citando esse texto, que é o mais conhecido, possivelmente o mais conhecido, quando as pessoas falam assim: o que a Bíblia diz de si mesma? Esse é um dos textos que vem à nossa mente. Mas o texto que Pedro leu é bem parecido. O texto que Pedro escreveu, que eu li de 2 Pedro, é bem parecido.
Pedro também escreve a sua segunda carta num contexto semelhante ao de Paulo. A sua morte está próxima. Se você olhar para 2 Pedro, no versículo 14, capítulo 1, 14, 15, ele fala assim: certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas de minha parte, me esforçarei ao máximo para que sempre, mesmo depois da minha partida, você se lembre dessas coisas. O que ele está fazendo? Ele está dando meio que uma última palavra antes de ir embora. Ele sabe que ele está prestes a partir, como Jesus Cristo o havia alertado. Então agora ele quer dar essa última palavra, ele quer preparar os sucessores para liderarem a igreja. E especialmente em face do falso ensino e da imoralidade que estava tão presente, tão crescente nos dias dele. Em meio a tais enganos, Pedro quer então que eles se lembrem e guardem o ensino dos profetas e dos apóstolos. Ele fala isso no capítulo 3, 2 Pedro 3, versículo 2, se você tiver sua Bíblia aberta, fala assim: para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Então perceba que, tanto no capítulo 1 como no capítulo 3, Pedro está falando bastante de ensino, de reter esse ensino, das escrituras. O nosso texto fala das escrituras do Antigo Testamento. O final do capítulo 3 fala das escrituras do Novo Testamento, ele se refere às cartas de Paulo. Então Pedro está falando bastante de escritura, tá? Pedro aponta para a escritura como uma fonte segura de revelação, por tudo aquilo que ela é, as características que ela possui. Se desde o Sinai Deus sempre governara o povo por intermédio de um documento escrito, não vai ser diferente agora. Deus sempre fez questão de escrever a sua orientação e o norte para o povo. Então, é interessante que a gente comece refletindo sobre como vida cristã não é uma experiência religiosa na qual a gente se achega a Deus. Veja, falar de buscar a Deus, o tema da nossa conferência, sem que a gente entenda o papel das escrituras, fica místico, esotérico, entendeu? Mas as escrituras nos ensinam que a nossa busca por Deus, na verdade, é marcada por revelação. É Deus que se deixa ser achado. É Ele que escancara quem Ele é e nos faz dar vontade de querer conhecê-lo mais. Então, revelação está no cerne dessa nossa busca de Deus, dessa nossa busca por Deus, tá? Nós não nos achegamos a Ele, mas Ele que vem até nós. Nós o buscamos porque Ele se deixa ser achado. Então, Pedro vai fazer o quê? Nesse texto que a gente vai estudar hoje. Ele vai nos ensinar como nós podemos crescer no apreço pelas Escrituras, como a revelação desse Deus que se deixa achar. Tá? Quando a gente entende o papel da Bíblia, das Escrituras na vida cristã, eu creio que a gente pode crescer nesse deleite por Deus, nesse hedonismo cristão que a gente está lembrando e destacando para vocês nesse final de semana. Só que o ensino que a gente vai trazer aqui é bem curioso. Eu vou focar em 2 Pedro, mas 2 Pedro o texto que a gente leu em especial, faz referência a uma história dos evangelhos. Então a gente vai olhar rapidamente para essa história dos evangelhos num primeiro momento. 2 Pedro é uma carta que trata de pelo menos 4 assuntos-chave que estão interligados, tá? O primeiro é que tinham falsos mestres. Esses falsos mestres, eles são o novo desafio da igreja. A primeira carta de Pedro é escrita em relação a problemas de fora, perseguição. A segunda carta já é mais focada em problemas de dentro, são falsos ensinos. Então Pedro agora, nesse último momento, está interessado em dar a eles discernimento para que não caiam no engano desses que deturpam as escrituras, do seu ensino fictício, da sua libertinagem. Inclusive uma das coisas que eles ensinam, que é falsa, é um segundo tema trabalhado por Pedro, que é com respeito à volta de Jesus, o fim dos tempos. Ele trabalha isso bastante na segunda carta. E por quê? Porque uma das coisas que os falsos mestres ensinam é que a vinda de Jesus é uma coisa fictícia. Então ele vai trabalhar fortemente, inclusive ilustrando com a história de Noé. Nos dias de Noé também ninguém esperava, né? Pegou de surpresa, hein? Ele vai falar a mesma coisa. Vai pegar muita gente de surpresa, porque é real essa volta dele. Então esse é um segundo tópico que ele trabalha. Ele faz um discurso escatológico, que é essa discussão profunda
para se desviar da perversidade, ter em vista a volta de Jesus e viver em santidade até lá. O terceiro tema que está interligado com essa volta de Jesus é, até lá a gente faz o quê? Então, a gente cresce na vida cristã. Inclusive, o último verso de 2 Pedro é: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que Ele quer ao final de tudo é que a gente cresça. Enquanto a gente aguarda a volta de Jesus, que nós cresçamos. E como é que a gente cresce? Aí vem o quarto e último assunto, mais trabalhado na carta, que são as Escrituras. As Escrituras são o fundamento desse crescimento. Tanto as Escrituras do Antigo como do Novo Testamento. Então, esses temas estão interligados de tal forma que eles vão proporcionar o cenário no qual o nosso texto, que nós lemos no início, vai nos ensinar sobre os perigos dos falsos ensinos, a necessidade de crescer na vida cristã, enquanto nós aguardamos a volta de Jesus. Mas eu vou focar nesse quarto tema, porque é o nosso assunto nessa noite, tá? Que é na Bíblia Sagrada, nas Escrituras, como o alimento para o nosso deleite no Senhor. Mas eu disse que a gente ia olhar primeiro para uma história dos Evangelhos. Pedro faz referência à sua experiência com Tiago e João no Monte da Transfiguração, aquela história em que Jesus é transfigurado. A transfiguração é uma história interessante porque os 3 discípulos chegados, o círculo mais próximo, como eles são chamados, eles tiveram um vislumbre da glória divina raiando em Jesus Cristo. Jesus era tão humano, às vezes a gente perde isso de vista, era tão humano que as pessoas não acreditavam que ele era quem ele era, o Filho de Deus, o próprio Deus. Achavam que ele blasfemava, ainda que ele fizesse milagres extraordinários, as pessoas tinham um coração difícil de acreditar nisso. Alguns até entendiam que ele poderia ser o Messias, mas não divino. Mas quando Pedro, Tiago e João têm essa visão da glória de Deus brilhando na face de Jesus Cristo, é que fica claro então um pouco mais da divindade de Jesus. A encarnação de Jesus Cristo foi o ápice dessa revelação, mas Pedro precisava aprender mais sobre o que Cristo revelava. Então, no certo sentido, a história da transfiguração vai pintar o cenário para a gente, mostrando um Pedro que ainda está cru, em termos do que é a revelação de Deus. E depois, quando ele escreve 2 Pedro, ele já cresceu no entendimento da revelação de Deus, e ele vai, então, ensinar os seus leitores como é que a gente tem que olhar para a Bíblia Sagrada, para a história da redenção. Tá? Então é isso que a gente vai fazer no resto do nosso tempo aqui. A gente vai primeiro olhar para a história da transfiguração como de um Pedro ainda imaturo, que precisa crescer, que precisa conhecer melhor as Escrituras, e depois a gente vai gastar o resto do tempo no texto de 2 Pedro. Como é que ele cresceu? Porque o que eu vou tentar mostrar para vocês é que algumas das falhas dele que aparecem lá no texto, ele trata na sua carta. É como se o Pedro tivesse aprendido a lição e escrito para vocês e para mim sobre como é que a gente tem que olhar para a Bíblia Sagrada. Tá? Então, volta lá a sua Bíblia para Mateus 17. Eu escolhi ler esse registro. Existem 3 registros da história da transfiguração, mas eu escolhi esse porque Mateus 17 é talvez o mais próximo daquele da maneira como Pedro conta, né? Todos eles têm insights interessantes, mas a gente vai ler o de Mateus 17. Então, do verso 1 até o verso 8, diz assim, Mateus 17, de 1 a 8. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. Seu rosto resplandecia como o sol e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas. Uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Escutem o que ele diz. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Jesus aproximou-se e tocou neles, dizendo: Levantem-se, não tenham medo. Então eles, levantando os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Essa história aqui, que eu vou tratar bem brevemente, revela pelo menos 4 áreas nas quais Pedro precisava crescer no entendimento
da revelação de Deus, de como ela funciona para moldar a nossa vida. Tá? Eu quero destacar 4 coisas e a gente vai focar nessas 4 coisas. Primeiro eu vou mostrar as 4 falhas aqui, depois a gente vai olhar para os 4 ensinamentos de Pedro relacionados a essas 4 falhas, tá bom? Então vamos lá, de maneira bem objetiva, vou tratar cada uma delas. A primeira falha, vamos dizer assim, a primeira fraqueza de Pedro em relação à revelação divina é que ele tinha que aprender a ouvir mais e falar menos. O tipo de coisa que pai, como eu, fala para criança pequena: escuta, meu filho, presta atenção. Mas eu aprendi nas escrituras que não é só coisa que eu falo. Provérbios capítulo 1 ao capítulo 9, é a primeira parte do livro de Provérbios, repete todos os capítulos: filho meu, ouça as palavras do seu pai. Filho meu, escuta as palavras do seu pai. O tempo todo, capítulo após capítulo após capítulo, está a ideia de que a gente tem que aprender a ouvir mais e falar menos. Mas isso era uma coisa que Pedro não era bom. A gente sabe por várias histórias dele que Pedrão assim tinha aquela iniciativa, ele falava fácil. Mal, mas falava fácil, né? Saía às vezes da boca dele o que não devia, ele era impulsivo no falar. Tem histórias, e a gente lembra de várias delas, em que ele bem fala, né? Então, por exemplo, Jesus está lavando os pés dos discípulos, todo mundo está caladinho, provavelmente muito surpreso, porque Jesus está fazendo o papel do servo mais humilde da casa. Isso não combinava com um rabi. Pedro não conseguiu ficar calado, falou: os meus pés o senhor não vai lavar. Mas não é que Pedro não queria que Cristo o servisse, é que ele achava que não cabia. Aí quando Jesus fala assim, ó, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí ele também não se calou. Então, Senhor, dá um banho completo. Porque Pedro era impulsivo no falar. Pedro falava demais, não é? E uma das coisas que ele vai aprender é que ele tem que falar menos. Mas para você entender que como isso está no texto, o registro de Marcos é até mais claro. O registro de Marcos fala assim que Pedro falava, mas não sabia o que falava, porque estava aterrorizado. Sabe assim, quando tem gente que fala que está com medo, que prefere falar, porque senão vai ficar com muito medo? Pedro acho que fez isso. Senhor, vamos fazer 3 tendas. Não é assim, não foi uma ideia boa. Ele não cantou: o bom estarmos aqui. Foi mal. Foi mal estar. Quando ele falou isso, não foi bom. Tá? Ele falou muito. E ele vai aprender depois que ele precisa ouvir. Inclusive, lembra que destaque da voz do Pai é: este é o meu filho amado, em quem me agrado, me comprazo a ele ouvir. Né? Segunda coisa que a gente vê no texto que revela uma fraqueza de Pedro, uma área em que ele precisa crescer, é que ele precisa priorizar ouvir sobre ver. Ele tem que aprender a priorizar ouvir sobre ver. Por que eu digo isso? Porque o que acontece com Pedro também vai acontecer conosco, e acontece conosco. Existe em nós uma curiosidade que normalmente envolve investigar o que nós achamos que a gente tem que saber. A gente quer procurar saber um pouquinho mais. Já viu como às vezes a gente lê a Bíblia querendo saber o que não está dito no verso? E aqui o que será que aconteceu? Não sei e não é para saber. Mas dá uma vontade, não é? Eu tenho aprendido que parte do nosso estudo da Bíblia é não querer saber o que não está dito. Se não está dito é porque não é para você saber. Mas é para você entender o que está dito. Só que existe em nós essa vontade, essa curiosidade de saber mais, de procurar mais do que Deus revelou. Jesus teve que ensinar isso aos apóstolos, né? Lembra que depois que Jesus ressuscitou e ele está ensinando durante aqueles 40 dias antes de subir aos céus, os discípulos chegam para ele, que viram agora ele ressurreto, né? É agora, Senhor. Quando é que é o reino? É agora? E aí Jesus falou: não vos compete saber. O que vocês precisam saber é que o Espírito descerá sobre vós. Vocês vão receber poder. Isso vocês precisam saber. Só. E vocês vão ser minhas testemunhas. Então é isso que eles precisavam saber, não as outras coisas que eles estavam cogitando. Estou dizendo isso porque Pedro vai aprender aqui que ele precisa ouvir a Jesus Cristo. A visão certamente é majestosa, mas esse vislumbre não marcava o ministério de Jesus regularmente. É como se Deus tivesse só tirado o véu e mostrado um pouquinho do brilho. Pronto. Mas a história bíblica como um todo é uma história em que Deus fala e o povo ouve. Deus
poucas vezes se mostra. Muitas vezes Deus não se mostrava. As angústias dos salmistas é de que Deus parecia que não estava presente. Jó também achava assim, até que Deus falou com ele. E ele ouviu. A história bíblica como um todo não é uma história em que Deus se mostra tanto quanto Deus fala. E é importante a gente aprender isso porque nosso desejo por ver coisas faz às vezes procurar aquilo que não combina com a revelação divina. Deus quer que você ouça. Um dia você vai ver. Mas enquanto você não chega lá, agora é necessário que você aprenda a priorizar ouvir sobre ver. Terceira coisa que eu vejo que é uma fraqueza de Pedro, e essa fica muito explícita, é uma área em que ele precisa desenvolver mesmo, é que Cristo não é apenas um grande profeta. Repito, Cristo não é apenas um grande profeta. Por que eu destaco isso? É porque na hora que Moisés e Elias aparecem, Moisés representando a lei, Elias os profetas, olha que interessante. Ele queria tirar uma selfie. Porque assim, pensa bem, cara, você cresceu ouvindo a história de Moisés. Não é assim qualquer um, é Moisés, entendeu? Não é assim um pregadorzinho qualquer, um tal de John Piper, não. É Moisés. Você não está entendendo. O cara escreveu 5 livros da Bíblia, gente, tá? É Elias, aquele grande profeta que foi o ícone de profecia na história de Israel. Eles apareceram. E assim, Pedrão falou, meu, 10 esse negócio. Vamos fazer um acampamento aqui? Uma tenda para Elias, uma tenda para Moisés, uma tenda para o Senhor. A gente vai chamar o pessoal para ouvir as palestras. Isso é muito bom, não é? Qual é o erro dele? O erro dele é que quando ele falou de 3 tendas, era quase como se ele estivesse equiparando Jesus a Moisés e Elias. Não é interessante que quando a voz do céu surge, não fala assim, dê ouvidos aos 3. Não, este é o meu filho amado. Ele é o ápice da revelação. A ele ouvir. Moisés e Elias foram instrumentos da revelação de Deus. Importantes. Representando momentos chave na história de Israel. Mas Jesus Cristo é o ápice da revelação. Então, ele tinha que aprender que Jesus não era apenas um grande profeta. Ele é o ápice da revelação. Quarto e último ponto que ele precisava aprender, a área que precisava desenvolver, era de que tomar a cruz é vida de poder e glória. Tomar a cruz é vida de poder e glória. Por que eu digo isso? Porque nas 3 vezes que é registrado nos evangelhos a história da transfiguração, nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, a história sempre está no mesmo lugar, após aquele trecho em que Jesus Cristo fala assim, se alguém quer ser meu discípulo, né, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Então, a ideia de tomar a cruz, de perder a sua vida, quem perde a sua vida ganha, e quem ganha a sua vida, quer preservar a sua vida, perde. Esse ensinamento não é um ensinamento muito animador. Jesus Cristo falando assim, então pessoal, tenho reservado para vocês uma vida fantástica de sofrimento. Qual é a parte que ele precisa aprender melhor, que talvez ele não tivesse pegado? É que, embora não parecia animadora, Jesus Cristo ia mostrar que o caminho da cruz não era derrota, era vitória. Era caminho de poder. E essa é a parte que ninguém entendeu, até que Cristo realizou. Que era um caminho de poder. Parecia de total esvaziamento e fraqueza, mas foi, na verdade, um momento de triunfo, de glória. E o que acontece com Cristo na cruz é preparação para a nossa vida. Nós também caminhamos humilhados por uma vida em que a gente leva e carrega a reputação do nosso Senhor. Mas para que no final nós sejamos exaltados. Todo aquele que se humilha será exaltado. Bem, Pedro vai mostrar agora no nosso texto-chave, e eu vou gastar agora o resto da mensagem no texto-chave, que ele aprendeu essas 4 coisas. Porque ele vai trabalhar essas 4 ideias no nosso texto. Tá? Ele vai trabalhar essas 4 ideias no nosso texto. E eu quero mostrar, só que eu vou mostrá-las na ordem do texto de 2 Pedro, que na verdade é uma ordem inversa. A gente vai fazer 4, 3, 2, 1, tá? Mas para não confundir, eu vou dizer assim, ó, esse tópico aqui tem a ver com aquele momento lá da transfiguração, tá? Então nós vamos olhar agora para as 4 coisas que Pedro cresceu no entendimento das Escrituras, que isso despertou nele
maior amor por Cristo. Então vamos lá. Primeira coisa que nós percebemos que Pedro ensina, que ele aprendeu e está ensinando sobre isso, é acerca do testemunho verdadeiro na nossa vida cristã. Testemunho verdadeiro. O que o testemunho verdadeiro tem a ver? Tem a ver com o fato de que tomar a cruz é vida de poder e glória. Lembra? O quarto ponto que ele precisava aprender. Tomar a cruz é vida de poder e glória. Eu explico. Veja como é que começa o nosso texto. Volta lá para 2 Pedro 1, por favor. Veja que o nosso texto começa assim, ó. Porque não lhes demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas. Fábulas. Por que Pedro está destacando fábulas? A palavra é mythos, de onde a gente tira a palavra mito. Tá? Tem nada a ver com política. Por favor, não pense nisso. Aqui, pense naquilo que você ouve na faculdade se você está fazendo humanas. Em humanas, quando se fala da cultura de povos antigos e envolve elementos religiosos, na maioria das vezes a academia moderna vai dizer que isso é mito. Ela não está dizendo que é verdadeiro ou falso, ela só está dizendo que tem um significado espiritual, que mexe com as pessoas, assim, alguma coisa que toca, que comunica a elas alguma coisa, que significa algo para elas. Se você perguntasse, professor, isso aconteceu? O senhor acredita nisso? Ele vai dizer, não importa, não importa. O que importa é que faz sentido. É alguma coisa que mexe com o interior, que comunica algo. Mas o curioso é aprender que essa ideia de mito como sendo algo não respaldado pela história, algo que poderia ter elementos sem credibilidade, também era uma maneira de usar a palavra no grego lá atrás. Tanto romanos quanto gregos também usavam essa palavra para dizer alguma coisa que não tem muita credibilidade. Então, quando Pedro escreve aquilo que nós estamos falando para vocês, aquilo que a gente tem escrito, o evangelho que a gente tem pregado, não é mito. Não é alguma coisa sem credibilidade, ele tem respaldo histórico. Por quê? Porque tem testemunho ocular. Então, inclusive, olha como ele continua. Não lhes demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Percebe que ele está destacando a ideia de que ele pode dar certificação histórica para aquilo que está sendo falado sobre a vinda de Jesus. Aqui ele está se referindo à primeira vinda, mas de certa forma também apontando para a segunda vinda. Mas a primeira vinda, e essa é a parte surpreendente para muito evangélico inclusive hoje, a primeira vinda havia sido em poder e majestade, em poder e glória. Então quando ele fala assim, vos ensinamos acerca da vinda, ele está se referindo àquilo que Jesus já tinha feito. Ela já tinha sido em poder e majestade. E a transfiguração foi emblemática disso. A transfiguração, ela foi um exemplo, de ter os olhos deles abertos para essa realidade poderosa da vinda de Jesus, que apontava para a sua segunda vinda. Então, há um aspecto muito interessante acerca da transfiguração. Inclusive, a palavra transfigurar é metamorfoses. O que aconteceu na transfiguração não foi só uma mudança de Jesus, foi uma mudança de paradigma para os discípulos. Foi uma mudança de referencial. É como se meditando sobre isso depois, Pedro falasse, claro, é isso mesmo, é óbvio. Em que sentido? A transfiguração foi uma demonstração do poder do reino inaugurado por Cristo. Era como se eles tivessem visto um vislumbre de que ele já tinha vindo com poder. Então Jesus deu bilhete especial, exclusivo para 3, para mostrar um pouquinho dessa glória, desse poder. E é nisso que a Escritura acaba funcionando como a transfiguração funcionou para Pedro. Ela acaba sendo a palavra confiável que abre os nossos olhos para essa vinda de Jesus em poder. Veja, as pessoas quando falam de Cristo hoje, elas falam, às vezes admirando o mestre que falou tanto de amor, não é? Admirando a maneira singela com a qual ele foi escorraçado e ainda assim não revidou com violência. Jesus pode ser pintado por muita gente hoje em dia como sendo o pacificador, como sendo o mestre da paz. Você pinta Jesus conforme o seu gosto, mas o que ninguém vê é que o cordeiro também era leão. É a Escritura que abre os nossos olhos para isso. É ela que faz essa
mudança de perspectiva. Então, a transfiguração era um encorajamento de Cristo de que a chegada do reino, sua majestade e poder eram reais. Cristo estava encorajando os seus discípulos a continuarem essa caminhada difícil. Então, lembra, ele tinha falado assim, vocês vão tomar a cruz e vão morrer, e vão ganhar a vida morrendo pelo meu nome. E isso que parecia tão desanimador e parecia um caminho de derrota, era na verdade um caminho de vitória. Depois de ter falado isso, Jesus pega os três, leva para o monte, e aí lá mostra o seu poder, a sua glória, a sua majestade. É nesse sentido que eu quero que você entenda como a Escritura fortalece a nossa confiança de que o caminho da cruz é uma vida de poder. Mesmo perto de seu martírio, é uma vida de poder. A Escritura ela é confiável, ela me impele a uma vida de autoentrega. Ela me mostra que vida cristã é uma vida vitoriosa. É nesse sentido que a gente pode dizer, uma coisa que a gente fala em teologia, que a Escritura ela é inerrante, no sentido de que ela é confiável, ela comunica com precisão aquilo que ela ensina, e com isso ela é transformadora. Ela transforma a nossa perspectiva. Quando esse livro começa a ser o nosso alimento, quando a gente o come, para ele ser o nosso deleite, o que acontece é que a gente percebe que a vida de entrega para Cristo, na verdade é com muito ganho. Lembra que Pedro, um momento falou assim, Senhor, deixamos tanto por ti. Ele ainda não tinha entendido, Pedro, você deixou por mim, você vai ganhar muito mais. Quem deixou sua família vai ganhar família muito maior. Quem deixou a sua casa vai ganhar cêntuplo de casas do que deixou. Pedro ainda não tinha entendido que a perda que ele teria em Cristo seria ganho. A transfiguração ajudou ele a perceber isso, a demonstrar que a sua vinda tinha sido em poder e glória, poder e majestade. E eu quero que a gente aprenda isso. Num tempo em que nós temos tantos confortos, e eles não são errados necessariamente, mas eles podem ganhar o nosso coração de tal forma que a gente se esquece de que vida cristã envolve perdas. E é para ser assim, para que a gente descanse no fato de que estar com Ele é ter grande ganho depois dessas perdas. Isso é tão difícil para a maioria dos evangélicos que quer ter vitória agora, não é? Que quer ter conquista agora. Eles querem ter triunfo e majestade agora. E Pedro está ensinando, não, esperem, lá no fim, quem perde a sua vida, ganha. Esse caminho de cruz é um caminho de vitória. Segunda coisa que Pedro nos ensina aqui, nesse texto, é que tudo aponta para Cristo. Lembra que eu falei que ele precisava aprender que Cristo não é apenas um grande profeta? Pois ele vai dizer que tudo aponta para Cristo. E eu mostro em que sentido esse texto está nos ensinando isso. Versículo 17 e 18, lá de 2 Pedro 1, ele vai contar a história da transfiguração e ele faz assim, ele narra de tal forma que ele não repete exatamente nenhum dos sinóticos. Porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando pela suprema glória lhe foi enviada a seguinte voz, este é o meu Filho amado em quem me agrado. Ora, nós ouvimos esta voz vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Essa frase, este é o meu Filho amado em quem me agrado, não é completa, não é? Você esperaria a ele ouvir. A gente leu em Mateus. Mas curiosamente, a frase do jeito que está aí, é quase uma citação literal de Isaías 42:1. O que Pedro está fazendo? Ele está apelando para as Escrituras, para contar uma história que ele já tinha vivenciado. Ele está se referindo às Escrituras para tirar uma frase que se confirmou quando ele estava lá no Monte da Transfiguração. É claro que Pedro podia ter contado a história como ele quisesse, ele foi testemunha ocular, não precisava ficar citando Mateus, Marcos, Lucas, não é? Até porque se Pedro escreveu antes desses evangelhos, por exemplo, a gente não entenderia necessariamente que ele estaria citando um. Mas pelo menos ele poderia ter dado o destaque que todos deram. A ele ouvi, e ele não dá. Talvez a razão para isso, e vários comentaristas destacam, é que ele está quase que citando, literalmente, a versão grega de Isaías 42:1. O que isso ensina para a gente? Ensina que Pedro está fazendo o link entre a história de Jesus com a profecia de Isaías. Ele está mostrando a unidade das Escrituras. Inclusive, quando ele fala de subir um Monte Santo e ver a glória de Deus, você lembra de qual outra história da Bíblia?
Monte Santo, glória de Deus. Né? Monte Sinai, todo mundo fala, é verdade, verdade, verdade. É aquela do monte lá que tinha. Então, Pedro está contando a história de tal forma que aquilo que vivenciou, na verdade é o que Deus já tinha ensinado no passado, através de Isaías, aquilo que o povo vivenciara diante do Monte Sinai. Era isso. Pedro está mostrando aqui a ligação das coisas. Ele está mostrando, de certa forma, como as escrituras estão todas interligadas e como isso é necessário. Corrige o conceito de Pedro de considerar Cristo meio que em pé de igualdade com Moisés e Elias, né? Ele aprendeu que não. Levou um tempinho, mas ele aprendeu. Tanto aprendeu que ele entende que Cristo deve ser ouvido, porque a história toda gira em torno dele. E eu quero que você aprenda isso. E eu vou te explicar o que eu quero que você aprenda, porque isso é rico para nós. Eu quero que você aprenda a ler as Escrituras de tal forma que ela não parece um monte de histórias bonitas sobre Deus, sobre salvação. Ela não apresenta um monte de histórias bonitas. Muito legal. Não, ela apresenta uma história só. Toda interligada. Apontando para o ator principal. Mas para isso, nós precisamos exercitar nosso entendimento do que é enxergar Cristo nas Escrituras. E isso não é fácil, mas eu estou estimulando você a estudar mais e a enxergar isso. O que às vezes alguns cristãos fazem é o que a gente chama de alegoria. Pega a história, por exemplo, de Josué, né, da conquista lá de Jericó. Tá? Então, a história de Raabe, que seria libertada, e aí os espias prometem que ela e a família seriam salvas, porque da destruição de Jericó. E aí, o combinado é o cordão vermelho, lembra? Que sairia da janela. Aí as pessoas pegam nessa hora e falam assim, pois o sangue de Jesus jorrando da janela. Fica bonito pra caramba, agora nós vamos ter a ceia. Combinou tudo, o culto ficou 10. Mas esse salto de certos símbolos para Jesus Cristo é aleatório. Por quê? Ninguém alegoriza a meretriz Raabe. Não é verdade? Ninguém fala assim, a prostituta na sua vida fica feio, entendeu? Mas a história de Josué é uma história semelhante a tudo que acontece na Escritura. Por quê? Porque a vitória sobre Jericó é uma vitória em que Deus sempre faz tudo e o povo de Deus é mero espectador. A Escritura inteira é sobre isso. Deus sempre vence sozinho e nós somos meros espectadores. O que eu quero que você compreenda é que se isso é o que a história da conquista de Jericó me ensina, eu consigo enxergar porque tudo tem a ver com Jesus. Porque Jesus é o exemplo máximo, perfeito, de que a vitória sempre é só de Deus. E nós sempre olhamos para a cruz, só isso. A história inteira tem a ver com Ele. A história inteira aponta para Ele. E seria bom que a gente enxergasse isso, essa unidade das Escrituras. Isso traria deleite ao nosso coração. A gente entenderia por que ela é alimento para a nossa vida espiritual, para o prazer cristão. Terceira coisa que Pedro nos ensina aqui é entendermos a autoridade do registro. A autoridade do registro bíblico. Lembra que eu falei que a gente tem que priorizar o ouvir sobre o ver? Né? Priorizar o ouvir sobre o ver, que Pedro precisava aprender. Pois aqui eu creio que ele nos ensina isso. No versículo 19, existe uma expressão que no grego, uma palavra que no grego é uma das mais debatidas dessa carta. Veja só. Fala assim. Assim temos ainda mais segura a palavra profética. Essa primeira frase ela é desafiadora para interpretar. Ela tem possibilidades diferentes. Alguns interpretam como sendo o Antigo Testamento, ao que ele está se referindo, as escrituras do Antigo Testamento, elas são ainda mais seguras do que o meu testemunho ocular da transfiguração. Outros acham que não. A transfiguração confirma, como se ela fosse a chancela final das Escrituras. E é muito difícil fazer uma escolha. Eu, particularmente, acho que a primeira opção, que foi a tradução da Almeida atualizada, é mais adequada, quando ele fala, temos ainda mais firme. Então não é feita mais firme, mas ela de fato é mais firme. Mas
qualquer que seja a interpretação, e eu li bons autores que às vezes optam por uma ou por outra, o interessante é Pedro falar do registro escrito versus aquilo que ele viu e não desmerecer o que está escrito. Isso aqui é espetacular. Porque ele poderia ter dito assim, gente, ó, a Bíblia é muito legal, mas vou te contar uma experiência. Você ri, mas você e eu somos radares buscando essas coisas. Sabe por quê? Se alguém viesse aqui na frente e te contasse o seu testemunho, dissesse para você assim, ó, eu tenho uma vida estragada, uma vida difícil, eu estava nas drogas, eu tive prazeres ilícitos, eu fui um homem depravado, até que uma vez uma pessoa se aproximou de mim e foi muito amiga e me convidou para ir para a igreja. Eu comecei a ir para a igreja, não sabia o que eu estava fazendo lá, ouvi sermão após sermão após sermão. E aí, um dia eu estava andando na rua, aí é como se Deus tivesse falado comigo, cara. Aí eu percebi assim que ele estava falando assim, se curve diante de mim. E era como se a voz dele estivesse falando diretamente comigo. Aí eu terminei meu testemunho. Qual a parte que você vai lembrar? Você não vai lembrar que eu ouvi sermão após sermão após sermão. Entendeu? A parte que você vai lembrar, quando eu estava na rua e Deus falou comigo. A gente é assim. A gente acha mais espetacular isso. Mas Pedro diz, não. Temos ainda mais firme a palavra profética. Temos ainda mais segura a palavra profética. Eu vi essas coisas com esses olhos, mas eu quero que vocês saibam que aquilo que os profetas falaram é tão seguro quanto, se não for mais. É verdadeiro, é firme. É verdadeiro. E como isso é importante. Como é importante a gente entender a riqueza e a autoridade do registro escrito. Isso vai dar segurança para nós com respeito a essa ideia de que a testemunha ocular não é superior à palavra profética, né? Os discípulos queriam ver, mas Jesus Cristo sempre os corrigia dizendo que eles tinham que ouvir. Vou dar um outro exemplo nos evangelhos. Você lembra que às vezes Jesus curava e aí a pessoa ficava curada e Jesus falava assim, não fale, né? Funcionava? Não. Todo mundo saindo dizendo, você precisa viver o Jesus que me curou, cara. Mas por que Jesus falava que não queria que testemunhasse? Eu creio que uma das razões, eu não posso dizer que essa é a única, mas uma das razões é porque Jesus Cristo queria ser conhecido por aquele que vem falar a vontade do Pai. Os sinais sempre foram aquilo que dava credibilidade a quem ensinava. O ensino não era meio para os milagres. Os milagres eram sinais para se ouvir o ensino. Jesus queria que ele fosse ouvido, que as pessoas crescem nele, como um revelador do Pai. Então é interessante que ele está ensinando. Os sinais eram sim uma evidência, mas era pequenininho, era que nem um monte da transfiguração. Seria fantástico se Jesus mandasse assim um pozinho mágico e curasse todos os doentes do mundo, mas ele não fez. As pessoas vinham aos montes porque continuava tendo doente. Ele não curou todo mundo. Ele curou muitos, mas ele não curou todo mundo. Porque era só um vislumbre do seu poder e glória. O que ele queria que todos entendessem é que todos tinham que ouvi-lo. Ouvi-lo, crer nele, crer naquilo que ele anunciava. Sabe por que eu fui convencido de que o testemunho ocular não é mais valioso do que a palavra escrita? É porque dos 4 que escreveram evangelhos, só um foi testemunha ocular desse sinal. E ele não falou dele. É curioso que João, dá um pouquinho de detalhe. João não falou. E ele diz, pelo menos dá a entender por que ele não falou. Ele diz assim, Jesus fez muitas outras coisas, mas estas são suficientes para você crer. Ele é o Filho de Deus. Em outras palavras, João está nos ensinando que o que foi registrado basta. Ele queria que as pessoas crescem em Cristo não pelo que viram, mas pelo testemunho apostólico. Aquilo que foi escrito é suficiente para que vocês creiam que ele é o Filho de Deus. Crendo, tenham vida eterna. João está ensinando para a gente. João viu muita coisa, inclusive a glória de Jesus na transfiguração, mas ele não te contou. Ele quer que você creia no testemunho apostólico.
Você entende a autoridade das Escrituras? E isso é o que a gente ensina em teologia como sendo a suficiência das Escrituras. Quando a gente fala assim que a Bíblia, que a Escritura é suficiente, a gente quer dizer, eu não preciso buscar outras coisas. Eu não preciso ir atrás de outros meios de direção divina. Ela basta para mim. E eu não preciso ver para crer, como Tomé teve que aprender. Eu preciso ouvir e crer. A fé vem pelo ver. Não é pelo ver. Não é? Você sabe que a fé vem pelo ouvir. Você aprendeu isso. Então, Pedro está dizendo, foque nisso. Ouça a palavra de Deus. Ouça sobre o ver, para que um dia você veja. Ouça para que você veja. Não procure ver coisas que Deus não quer te mostrar. Quarta e última coisa. Pedro aprende que foi Deus quem falou. Foi Deus quem falou. E isso tem a ver com o primeiro ponto que eu falei que é mais importante ouvir mais, falar menos. Tá? Lembra que ele falou? Foi impulsivo. Ele tinha que ouvir mais, falar menos. Mas olha como ele termina o texto de 1 Pedro. Versículos 20 e 21. Olha o que ele fala. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Essa frase é muito rica. E eu quero explorar um pouquinho. Falar da parte de Deus, ser impelido pelo Espírito, implica naquilo que a gente fala de inspiração das Escrituras. Tá? A Escritura não é um registro de experiências religiosas que os humanos tiveram. As pessoas que não creem na palavra, convencidos pelo Espírito, aquilo que em teologia a gente chama de testemunho interno do Espírito Santo, quando elas não creem convencidas pelo Espírito que é Deus falando, elas acham que é um mero registro de experiências religiosas, como tantos outros livros religiosos que tem por aí. Mas o que ela fala dela mesma é que ela é inspirada por Deus. E inspirada é uma palavra que não comunica bem o que de fato ela é. Inspirada significa trazer o ar para dentro, né? Isso é inspirar. Na verdade, ela é expirada por Deus. É como se quando Deus falasse, você sentisse o hálito dele. Quando você lê as Escrituras, é como se o hálito dele encostasse na sua pele. É Deus falando com esse nível de realidade. É o próprio Deus falando. Isso é importante a gente destacar, porque às vezes esse livro parece distante de nós. Alguns de vocês várias vezes já se cobraram a retomar sua vida devocional e ler mais a Bíblia. Mas tem vezes que é tão mecânico, não é? Às vezes a gente faz porque a gente quer ser mais fiel, mas é mecânico. Eu quero te dar uma sugestão. Continue fazendo. Crendo de que uma hora você vai sentir esse hálito. Você vai sentir esse hálito. Você vai dizer assim, uau, uau. Ele falou. Eu devo dar mais ouvido ao que Deus fala em sua palavra antes do que falar. Isso é muito rico, né? O texto sagrado deve ser mais ouvido como fundamento do meu discurso. Como é gostoso ouvir gente que quando fala, ele exala as Escrituras. É tão bom, né? Quando você ouve um pregador assim, e aí ele está falando, de repente ele solta, verso bíblico, solta. E aí ele fala alguma coisa, ele conecta e você fala, meu, que coisa linda. É por quê? É porque na verdade ele se encheu das palavras de Deus, não dele. Ele se encheu das palavras de Deus. E é isso que a gente precisa aprender ao ouvir a Escritura. Se ela é inspirada pelo próprio Deus, então a gente tem que dar ouvidos e se apropriar dela. O milagre belo que Deus fez na Escritura é fazer com que o que homens falassem fosse tão divino que é exatamente o que Deus diz. Em outras palavras, o que as palavras humanas dizem é exatamente o que Deus diz. Não existe desconexão. Há uma identidade perfeita entre homens falando, cada um com a sua personalidade, com o seu jeito de ser, com o seu conhecimento. E ainda assim, ele fala do jeito que ele é e Deus fala por meio dele. É isso que são as Escrituras. E é por isso que eu estou destacando a importância da gente gastar tempo aprendendo, se alimentando dela. Tudo isso para a gente crescer no apreço por ela. E eu quero encerrar incentivando você a entender assim,
Por que a gente vem numa conferência e ouve pregação após pregação? Uma exposição em Efésios, uma reflexão em cima de Pedro. Por quê? Por que a palavra é tão central no culto cristão desde o seu início? Por quê? É porque a gente não vem aqui para oferecer a Deus tanto quanto para receber dele. Essa é uma das coisas que a gente tem perdido de vista no culto público. Quando a gente vem cultuar o Senhor, a impressão que dá é que a gente vê, Senhor, é humilde, tá? Mas está aqui de coração nossa música. Senhor, está aqui, ó, é humilde, tá? Mas nossa oração está aqui, ó, para o Senhor. Espero que o Senhor goste. A gente tem a impressão que no culto somos nós que estamos trazendo alguma coisa para Deus, quando na verdade é Deus que está enchendo-nos dele. É por isso que a gente ora suplicando a sua fala, a gente canta exaltando a sua fala, e quando ele vai falar a gente fica com ouvidos abertos. Porque isso é impressionante. Deus falando com o seu próprio povo. Então, eu quero que você, e eu quero também crescer no apreço pelas Escrituras, crescer no amor, no anelo, no desejo por ela. Salmo 119 às vezes me envergonha. O cara conseguiu escrever poesia daquele tamanho, o tempo todo só sobre a Bíblia, só sobre a lei do Senhor, só sobre os testemunhos do Senhor. 176 versos, todos construídos de forma poética, obedecendo as letras do alfabeto hebraico. Cada 8 versos começam com uma das letras do alfabeto hebraico. Então ele fez poesia bem construída o tempo todo falando da Bíblia. Por quê? Porque o objetivo final é que a gente tenha deleite nesse livro, desejo por esse livro. Mas eu não estaria sendo inteiramente correto se eu não dissesse que o amor pelo livro não é um fim em si mesmo. Esse livro é espetacular, mas ele é transitório. Ele é o nosso guia e a nossa revelação, até o dia em que a revelação completa chegar. Então esse livro tem um outro fim. Esse livro tem um outro fim. O fim é crescer nas Escrituras, é ter a luz brilhando em nosso coração à medida que o dia se aproxima. Eu deixei o finalzinho do versículo 19 para o final. Porque o objetivo todo eu quero que vocês meditem nesse livro. Meditem nesse livro para quê? Para que a luz brilhe em vocês até que o dia chegue. A ideia é que nós, antecipando a vinda do Senhor, a gente já vive como se fosse dia. Paulo fala isso em Romanos 13. Que lindo, ele fala assim, vivamos como em pleno dia. Na verdade ainda está de noite. Os homens estão na balada. É isso que ele está falando, ele fala de orgias, bebedices. Os homens estão na balada. Está de noite ainda. Mas você, viva como se fosse dia claro. Viva como se fosse dia fulgurante, em que o sol da justiça já estivesse aqui. Viva assim. Pedro está nos estimulando a fazer a mesma coisa. A deleitar nesse livro, para que ele nos dê amor, adoração e obediência a Cristo. Esse é o fim desse livro. É que a gente tenha desejo, anelo por Deus. Eu quero orar, pedir que você seja incentivado por Deus mesmo a comer desse livro. E não é brincadeira o que eu vou falar agora não, mas às vezes tem mais gosto de jiló do que de chocolate. Às vezes o sabor não é assim dos mais docinhos. Por várias razões. Mas quando Deus vai mudando o nosso entendimento do que é esse livro, ele é doce que nem o mel. A gente come e diz assim, ai, que desceu gostoso. Ele é o meu deleite. Vamos orar. Senhor, estamos diante do Senhor, lendo o teu livro, para ouvir a tua voz, sabendo que o Senhor fala com o teu povo. Mas às vezes o nosso coração é tardio em ouvir. Pronto para falar, mas tardio em ouvir. Às vezes o nosso coração quer ver para crer, Senhor. Às vezes o nosso coração não acredita que a vida de entrega a Cristo é uma vida de vitória. Nós somos incrédulos. Nós precisamos da tua palavra para voltar a crer. Nossa oração nesse final de noite é que o Senhor renove o nosso desejo de ler esse livro. Senhor, dá-nos prazer em comer dele. Dá-nos prazer em mergulhar nele. E que a gente enxergue Cristo em todo lugar.
e a beleza de Cristo seja vista com mais clareza. E nós cresçamos no apreço pelas Escrituras, pela forma como ela nos revela o Senhor mesmo. Senhor, essa é a nossa súplica. Ouve a oração do teu povo. O teu povo que é tardio para te ouvir, quer te ouvir. O teu povo que às vezes é incrédulo com respeito à vida de vitória, quer enxergar esse poder e glória nas Escrituras. O teu povo que quer ver para crer, agora quer ouvir para um dia ver. Ouve a nossa oração, Senhor. Atende o nosso clamor. Em nome de Jesus. Amém.